Ao longo da história da humanidade, o conceito de justiça foi moldado de inúmeras maneiras. Castigos severos, exílios e execuções públicas foram formas comuns de punição em civilizações antigas. Mas como chegamos às prisões, essas estruturas onde hoje milhões de pessoas são confinadas em todo o mundo, como surgiram? Nesse vídeo você irá descobrir, mas antes, por favor se inscreva no canal, é de graça, e sua inscrição é o que ajuda o canal a continuar produzindo vídeo. A origem das prisões é uma questão histórica complexa e sua evolução é longa, variando de cultura para cultura. Elas surgiram como uma resposta à necessidade de controle social e punição, mas a forma como evoluíram reflete mudanças nas sociedades e nos sistemas de justiça ao longo do tempo. Antes da criação das prisões como as conhecemos, as punições eram tipicamente mais físicas e imediatas, como execuções, mutilações, banimentos ou escravidão. A ideia de encarceramento, ou seja, manter alguém detido em um local restrito por longos períodos como forma de punição, era incomum nas primeiras civilizações. As civilizações antigas, como os egípcios e os mesopotâmios, tinham algumas estruturas usadas como prisões, mas o encarceramento não era a forma mais comum de punição. Em vez disso, castigos físicos ou penas de morte eram frequentes. Nas cidades-estado gregas, a prisão era raramente usada como punição por si só, sendo mais comum o exílio, multas ou punições corporais. Em Roma, prisões como a famosa Tullianum eram usadas mais como locais temporários de detenção até que o condenado fosse executado ou escravizado. Nesses períodos, serviam principalmente para deter pessoas até que o julgamento ou a sentença final fossem executados. Na Europa medieval, as prisões ainda não eram amplamente usadas como punição de longo prazo. Castigos físicos, a execução e o exílio eram as formas mais comuns de justiça. No entanto, a detenção em masmorras ou castelos era usada para manter nobres e prisioneiros de guerra, muitas vezes para fins políticos. No Renascimento e na Idade Moderna, o conceito de prisão começou a evoluir para um sistema de punição regular. No século XVI, na Inglaterra, as prisões começaram a ser usadas com mais frequência para devedores, que eram mantidos até pagarem suas dívidas, o que deu origem às prisões para devedores. Um exemplo notável foi a prisão de Fleet em Londres. Durante o século XVII, com a Reforma Protestante, algumas ideias sobre a reabilitação e o arrependimento começaram a se desenvolver. A prisão começou a ser vista como um lugar onde o condenado poderia refletir sobre seus erros e se reformar, em vez de apenas ser punido. O conceito de penitenciárias surge na segunda metade do século XVIII, especialmente com a construção da Walnut Street Jail na Filadélfia, Estados Unidos, em 1773, que foi uma das primeiras prisões a adotar o isolamento solitário para encorajar a reflexão moral e a reabilitação. Durante o século XIX, a prisão tornou-se a forma principal de punição em muitos países ocidentais, substituindo práticas mais antigas, como castigos físicos públicos. 3 modelos principais de prisão emergiram. Sistema filadélfico, sistema da Pensilvânia introduzido nos Estados Unidos no início do século XIX, esse sistema de confinamento solitário pretendia promover o arrependimento e a reabilitação. Os prisioneiros ficavam isolados o tempo todo, trabalhando em suas celas, e o contato humano era minimizado para evitar influências negativas. Sistema Auburn, sistema de Nova York, em oposição ao confinamento total do sistema da Pensilvânia, o sistema Auburn permitia que os prisioneiros trabalhassem juntos durante o dia, mas mantinham o silêncio. Esse modelo tornou-se popular por sua eficiência econômica, pois o trabalho dos prisioneiros podia gerar receita. Expansão global, esses modelos influenciaram a criação de sistemas prisionais em outros países, como a Inglaterra, onde a prisão tornou-se a principal forma de punição durante o século XIX. A prisão de Pentonville, construída em 1842, foi um exemplo influente de penitenciária inglesa baseada em confinamento solitário. No século XX, o foco dos sistemas prisionais começou a se dividir entre punição, reabilitação e segurança pública. Após a Segunda Guerra Mundial, houve movimentos para humanizar o sistema prisional. Organizações de direitos humanos começaram a pressionar por melhores condições e tratamento mais justo dos presos.
Reformas focadas na reabilitação, educação e treinamento profissional dentro das prisões começaram a se expandir, especialmente nas democracias ocidentais. No final do século XX, surgiu um novo modelo de prisão de segurança máxima, ou Supermax, onde prisioneiros considerados extremamente perigosos ou de alta importância, como líderes de gangues ou terroristas, são mantidos em confinamento solitário por 23 horas por dia. Um exemplo conhecido é a prisão de ADX Florence nos Estados Unidos. Hoje, complexos prisionais modernos variam muito, desde centros de detenção de baixa segurança até Supermax. Muitos países utilizam prisões privadas, geridas por empresas com fins lucrativos, como parte de seus sistemas penais. O debate sobre a função das prisões continua e se elas devem focar na punição, na reabilitação ou na segurança pública. Movimentos por reformas prisionais lutam por alternativas ao encarceramento em massa, como penas alternativas e programas de reabilitação fora das prisões. E você, conhece alguém que está ou esteve em uma prisão? Você acha que o sistema carcerário funciona? Deixe nos comentários a sua opinião, dê like se gostou do vídeo, até a próxima!